E aí pessoal, tudo certinho? Tudo joinha com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Sérgio Cassiola e estou aqui hoje para mais uma aula de Arduino. Desta vez estou atendendo a um pedido de um dos nossos assinantes, que ele estava com dificuldade para controlar um display LCD via I2C. Ele acabou me pedindo como fazer, eu acabei me envolvendo um pouco no assunto e acabei criando essa videoaula, tá ok? Assim eu estendo esse conhecimento a todos os nossos seguidores. O interessante é que eu coloquei 3 elementos controlados via I2C. Quem seriam esses 3 elementos? O nosso display LCD, um sensor de temperatura e um controlador de clock, um Real Clock Time. Ok? Esses 3 dispositivos, esses 3 elementos estão estão em paralelo nas duas vias de dados do I2C e conversando perfeitamente. É isso que eu quero demonstrar aqui, ok? Então vamos lá, preparados? Venham comigo! E a nossa videoaula de hoje tem o patrocínio da Lab Center Electronics, que desenvolve o Isis Proteus e que é distribuído pela Anacom Eletrônica. Com o Isis Proteus você desenvolve o seu projeto, cria seu esquemático, simula e testa o seu projeto ainda em tempo de esquemático. Projeta e desenvolve sua placa de circuito impresso e ainda conta com a visualização tridimensional para validar o posicionamento dos componentes. E ao final do projeto, extrai todos os arquivos necessários para a fabricação de sua placa de circuito impresso. Como você pode ver, o Isis Proteus é uma ferramenta completa para projetos, análises e simulações. Ela é prática, econômica e eficiente. Isis Proteus. Esse eu recomendo. Muito bem. Então vamos lá. O circuito que estarei apresentando hoje é este que está aqui dentro do nosso Isis Proteus. Tá? Eu estou colocando um Arduino para controlar um display LCD, um sensor de temperaturas e um RTC, um Real Time Clock, ok? A intenção disto, ou o objetivo desse projeto, é testar, é fazer a comunicação dos 3 elementos aqui, o display, o sensor e o clock em tempo real, via I2C. Ou seja, tudo que eu estarei usando do Arduino são apenas 2 canais, 2 entradas ou saídas no caso, tá vendo? Eu vou usar apenas o pino AD4 e AD5 que eu chamei, tá? Que seria o SDA e o SCL. Só 2 pinos eu vou controlar um display LCD, um sensor de temperatura e um Real Time Clock, RTC. Muito bem? E além de exibir os dados no display, eu exibirei também aqui no nosso monitor serial. Vamos lá então? Então o que eu fiz aqui? Para poder ativar a comunicação no display, eu utilizei aqui um PCF8574. Vamos ver o que faz um PCF8574? Vamos abrir aqui o nosso datasheet, ou datasheet desse componente. E vamos ver aqui que esse componente, o PCF8574, é um remoto de 8 bits, tá, de entrada e saída, que é o expansor do protocolo do bus de I2C. Tem todas as especificações desse circuito integrado que estamos utilizando lá. Aqui tem mais ou menos um resuminho, tá, em códigos, em blocos aqui, tá, que seria o nosso circuito integrado. Você precisa aqui de um bus, que seria o I2C Master, né? No caso é o nosso Arduino, e aqui os periféricos com qual você pretende se comunicar. Neste caso, eu estarei colocando apenas o nosso LCD, porque ele ocupa quase todas as portas deste circuito integrado. Muito bem? Aqui embaixo eu vou deixar isso disponível, tá? na descrição do vídeo. Vocês podem fazer a baixa de todos os datasheets que estaremos utilizando nesse projeto, e também do programa, tá, do Sketch para Arduino, e do projeto também do Isis Proteus. Assim vocês podem simular e brincar, desenvolver na casa de vocês aí, ou no escritório, ou na oficina de vocês.
Então, como eu sempre digo, é bom dar uma olhadinha no datasheet por completo, tá? Você vai ter a tensão que ele trabalha, tá? Ele trabalha aqui com máximo de 7 volts, tá? Você tem corrente, enfim. Você tem todas as informações pertinentes a esse circuito integrado. Veja, a recomendação dele, ele trabalha com um mínimo de 2,5 volts e com um máximo de 6 volts para alimentação desse circuito integrado. Eu vou estar alimentando com 5 volts, que é a mesma alimentação que solta o Arduino, tá? Uma série de informações. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, e o que eu quero mostrar, aqui tem um código, um diagrama de bloco que tem dentro desse circuito integrado. Aqui tem ele um pouco mais elétrico, para que saibamos, para que possamos interpretar o que faz cada pino que tem lá dentro. E o que eu quero mostrar é isto aqui, ó, isto que eu estava procurando. Aqui nós temos as entradas, tá? Que vai de A0, A2 e A1, tá? A0, A1 e A2. Estes 3 canais definem os endereços que o nosso display, que o nosso integrado vai responder. Então, nós estaremos comandando o nosso LCD através do endereço que configurarmos através das portas A0, A1 e A2. Então, no caso, eu vou deixar tudo em alta. Vou deixar todas as 3 portas para VCC, como está aqui no projeto, tá? Veja, A0, A1 e A2, eu curto-circuitei as 3 entradas e joguei tudo para mais 5 volts. Ok? Deixa eu até jogar esses 5 volts aqui para o lado de cima, na horizontal. Fica até mais bonitinho aqui. Vamos lá. Deixa eu explicar o que eu fiz aqui. Eu peguei a porta AD5, que é o nosso SCL, nosso AD5, e conectei ao SCL. Então, tudo que eu dei o nome de SCL, por exemplo, aqui, aqui e aqui embaixo, vai se comunicar com a porta AD5. E com a porta AD4, que é o nosso SDA, eu também jampeei aqui, conectei com o SDA ao AD4. Então, tudo que tem SDA está ligado ao AD4 do nosso Arduino. Perfeito? Muito bem. Então, este aqui é o nosso controlador de clock. Ele tem um cristal de oscilador e uma bateria de 3 volts. Geralmente aquelas baterias redondas que você coloca. Então, mesmo que você corte a alimentação do circuito, ele continuará mantendo data e hora atualizada. Subindo aqui, nós temos um sensor de temperatura, tá? Que também eu configurei o endereço aqui com A0, A1 e A2. O sensor de temperatura é um DS1621, que eu também baixei aqui o datasheet dele, tá? É da Maxim nesse caso, o datasheet. Aqui está o circuito integrado, tá? A pinagem e o que faz cada uma das portas, tá vendo? Aqui no A0, A1 e A2 é onde eu configuro o endereço. É o Chip Address Input, tá ok? Assim como no outro integrado que controlava o display, o PCF8574. Depois nós temos a comunicação I2C, o Terra e o VCC. São realmente o que mais interessa. E aqui é o sensor de temperatura. Nós vamos ter também diagramas de bloco, de como ele funciona, enfim, todas as explicações, tá? O que vai estar, como vai estar o gráfico que funciona em cada pino em função do tempo. Enfim, tem bastante material aqui para você conhecer esse circuito integrado. E eu não falei também do DS1307, que é o outro integrado que estaremos utilizando, ou que estamos utilizando, que é um 64x8 serial, tá? Um Real Time Clock serial 64x8. E aqui também eu estou deixando anexo o material desta aula, para que você faça o download e se intere também dos features desse componente. Muito bem, vamos voltar para cá. E aqui é o nosso monitor apenas de I2C. Tá? O próprio Isis Proteus nos dá esse monitor e nos dá também o monitor serial, tá? Para que possamos monitorar sem um circuito, podemos simular esse circuito em tempo real. Na comunicação I2C aqui ele pede para que coloquemos resistores de pull-up, tá? Então nós temos 2 resistores, um para o SCL e um para o SDA.
e ambos de 10K ao VCC. Como podemos ver, estão todos em paralelo. Todos os dispositivos estão ligados SDA e SCL em paralelo com as saídas do Arduino. Acho que não tem muito mais o que falar. Aqui nós temos o backlight, né? O que é isso? É um terminal aqui que ele vai acender quando esse circuito estiver conversando com o display. Então vai uma sinalização visual de que ele está escrevendo no display. Ele mandou escrever no display. Nos outros eu não fiz nada disso, tá? Vamos ver o sketch de programação, como ficou? Aqui está então o nosso sketch de programação. Vamos baixar isto aqui. Vamos voltar isto aqui para cá. E vamos ver. Ele trabalha com 3 bibliotecas, tá? Também você consegue essas bibliotecas no material do curso. Eu as estou empacotando para que você retire também no curso. É a aware.h, a RTC-lib, que é A aware, ela é para o sensor de temperatura. A RTC-lib para o sensor, é para o Real-Time Clock. E o Liquid Crystal I2C, que é para trabalhar com um display LCD via I2C. Aí nós temos a definição de endereço, que eu fiz naquele circuito integrado aqui, ou seja, jampeando a 0, a 1 e a 2, eu vou para o endereço 27 hexadecimal. Então eu configuro uma variável, aqui eu defino uma variável com o valor de 0,27, ou seja, 27 hexadecimal, e digo que o backlight pin é o número 3. Defino essas duas. Venho para cá e configuro o nosso display, tá? A nossa cristal. Eu configuro a nossa biblioteca. Ela exige que seja feito isso. Então eu começo informando aqui o nosso endereço, os pinos, o pino em que está configurado o nosso LED de backlight e mando um positivo para lá. Muito bem. Defini 3 variáveis aqui do tipo inteira, onde eu vou armazenar a temperatura em graus Celsius, a temperatura em graus Fahrenheit e a direção. No caso, é um código exigido por esse sensor para que ele possa escrever ou ler, dependendo do que eu quero fazer. Tá ok? Aqui também a inicialização do objeto, tá? Também definido nesta biblioteca. Criei um objeto com o nome RTC, então tudo que eu for fazer vai ser RTC ponto alguma coisa. E assim como aqui, né? Eu também inicializei o objeto e tudo que eu for fazer vai ser LCD ponto alguma coisa, quando eu for escrever no LCD. Muito bem. Na configuração, na função void setup, eu defino aqui a nossa comunicação serial, o nosso monitor serial, na velocidade máxima de 115.200 bps. Inicializo, faço as inicializações do where. Lembre-se, o where aqui eu não tenho um objeto para ele, eu tenho direto da biblioteca e ele exige algumas coisas. Eu começo habilitando a comunicação, tá? Eu transmito o direction, que é esta variável que eu criei aqui em cima, com este 48 hexadecimal. Tá? Eu inicializo o sensor de temperatura, mais outros 2 códigos que eu tenho que passar para mandar a configuração para ele, e aí eu paro o dispositivo e reinicializo o dispositivo. Isso é um ritual que tem que ser feito. Eu inicializo o conversor de temperatura, tá? E eu paro novamente o sensor. Muito bem. Aqui eu inicializo o nosso LCD, dizendo que configurando 16 colunas e 2 linhas, e inicializo o nosso contador de clock, nosso real-time clock. Ok? Vamos em frente. Aqui está a nossa função de infinita, né? O loop infinito, o loop eterno, onde eu começo entrando as configurações do I2C. O que eu faço? Eu dou um tempo, toda vez que eu venho para cá, eu dou um tempo de 200 milissegundos, e depois eu começo, para não ficar um comando em cima do outro e sobrecarregar o canal de comunicação, a via de dados I2C. Tá? Então eu dou 200 milissegundos a cada passada. Configuro novamente o nosso sensor de temperatura, where, e faço a leitura, tá? com where read, where read. Eu faço a temperatura e ela me vem em graus Celsius. Faço a conversão multiplicando por 9 dividido por 5 mais 32 e eu converto Celsius para Fahrenheit. Ok? Descendo um pouco mais, eu vou escrever agora esses dados de temperatura lida e convertida para o meu monitor serial.
seguindo o curso. Eu entro aqui no Data Time, tá? Eu puxo a minha data e hora da minha máquina, do computador em que está rodando, e configuro o meu RTC. Ou seja, eu digo que o RTC Now, agora o que é? É o que eu tenho na minha máquina, ok? Eu seto o backlight, eu acendo a luz para informar que eu vou mandar dados para o LCD, configuro o cursor na posição, na linha 0, cursor 0, linha 0 e coluna 0, e vou imprimir. Eu imprimo o dia, barra, o mês, barra, o ano, espaço. Mando o cursor para a linha 2, na posição 0, e imprimo hora, minutos e segundos. Dou um espaço com um traço, imprimo a temperatura em graus Celsius, a informação de Celsius e apago a luz do backlight, porque eu estou dizendo que eu já gravei o que eu tinha que fazer e parei de gravar, parei de mandar dados para o meu LCD. Muito bem. Aqui embaixo eu vou reiniciar a comunicação com a minha serial, meu monitor serial, onde o que eu faço? Imprimo data, dois pontos, imprimo dia, barra mês, barra ano, espaço, traço, espaço, hora, minutos e segundos. Pulo duas linhas e começo tudo de novo. Ok? Programa bastante simples, eu acho que não tem nem muito mais o que dizer. Eu vou compilar esse programa agora. Vamos pegar a linha do dado compilado. Tá? Vamos erguer um pouco isso aqui. Vamos buscar aqui onde ele criou o ESE. Olha lá, o X. E vou copiar esse dado. Vou copiar isto e vou colar no meu Arduino, aqui na linha de programa. Program File, dou um Ctrl V. Então eu colei aquela linha onde o meu programa foi compilado para dentro do meu Arduino, para dentro do meu Isis Proteus, dentro do meu microcontrolador o ATmega 328P. Dessa maneira ele vai executar esse programa, ok? E vou mandar agora simular, executar essa simulação. Aqui nós temos o nosso painel de comando, deixa eu para cá. Aqui nós temos o nosso monitor serial. Aqui nós temos a nossa visualização da comunicação I2C e aqui a nossa data e hora fornecida aqui pelo nosso RTC. Então podemos ver que a cada vez que eu escrevo no display acende meu backlight, escreveu, ele apaga, escreveu, apaga, acende para escrever, apaga para dizer que já utilizou. Então aqui nós temos a informação já impressa, dia 7 do mês 9 de 2017, são 19 horas, 59 minutos e 51 segundos. E a temperatura está de 22 graus Celsius, conforme está aqui. Eu vou alterar, por exemplo, a temperatura, vou forçar aqui, manualmente, para 25 graus Celsius. Pronto. 25 graus Celsius. Na próxima vez que ele passar por aqui, ele vai atualizar. Olha lá, atualizando agora. 25 graus Celsius. Pode ver que ele altera os segundos, ele altera todas as informações e, correndo aqui no meu monitor, ele mostra. Eu vou dar um pause aqui para lermos sem interrupções. Nós temos aqui temperatura de 25 graus Celsius ou 77 graus Fahrenheit. Data, dia 7 de 9 de 2017, hora, 19 horas, 59 minutos e 57 segundos, conforme aqui. 25 graus, 19, 59, 57, 7 de 9 de 2017. Então percebam, o mais interessante disso é que eu tenho 3 dispositivos em paralelo, todos na mesma linha de dados do meu I2C, todo mundo se comunicando, todo mundo fazendo o seu papel e eu utilizando apenas 2 vias de dados do meu Arduino. Isso é muito importante. Imagine se eu fosse ligar tudo isso de maneira direta no meu Arduino sem o I2C. Eu estaria usando muitos canais e isso poderia viabilizar um projeto maior. Tá certo? Bom, projeto testado, aprovado, e era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Essa é a nossa videoaula de hoje, ok? Vamos voltar para o computador? Venham comigo! Então é isso. Com isso encerramos mais essa nossa videoaula. Espero que vocês tenham curtido. Todo o material desta videoaula, a simulação, o projeto no Isis Proteus, os datasheets utilizados e o sketch de programação do Arduino, eu compactei tudo e deixei ali na descrição da nossa videoaula para que vocês cliquem, façam download e brinquem com isso aí. É sempre um material interessante para vocês piramidarem, fazerem experiências, enfim, consolidar o conhecimento. Tá certo? Então, se você gostou, clique ali no joinha, deixa o joinha ali pra gente. Se você não for assinante,
clique aqui naquela teclinha vermelha, inscreva-se em nosso canal, comente com seus amigos, divulguem essa videoaula e me ajude a trazer mais assinantes para o nosso canal, ok? Então, obrigado pela companhia, até a próxima videoaula. Tchau, tchau!